A gente começou a ver na aula passada a lei de Joule, né? Efeito Joule, lei de Joule. Hoje a gente vai discutir um pouco ainda esse assunto, tá? Então eu vou dar aqui uma revisadinha no que a gente viu na aula passada, né? É sempre bom dar uma relembrada. E a gente vai ver alguns exemplos, alguns exercícios sobre isso, tá? Então é provável até que a aula seja um pouco mais rápida, porque são poucos exercícios, né? O assunto a gente já viu, é só uma revisão mesmo, uma revisãozinha, bem rápida. Então, é provável que a gente acabe um pouco mais cedo. Então, o que é a lei de Joule? É aquela lei que diz, né, para a gente como que acontece esse fenômeno de transformação de energia no resistor, né? Você tem aqui a bateria, fornece tensão para o teu circuito. Você tem o polo positivo, o polo negativo. A corrente ela sai daqui do polo positivo, atravessa o resistor, né, que é aquele objeto que tem a propriedade da resistência, e daí retorna para a bateria pelo polo negativo, né? E o que acontece é que nesse instrumento aqui, no resistor, a energia do movimento desses elétrons, né, que produzem a carga elétrica, parte dessa energia é transformada, por exemplo, em calor aqui na resistência, né? Então, esse fenômeno a gente chama de efeito Joule, que é a transformação da energia elétrica em energia térmica, em calor, né? E associado a esse processo de transformação, você tem uma potência, né? Então, a potência é a quantidade de energia por segundo que é transformada de uma forma em outra, tá? Então, a gente viu na aula passada que a potência dissipada, né, que é o processo de dissipação é isso, é esse processo de transformação de energia elétrica em calor, né? Então, a potência dissipada é definida pelo produto da tensão, a dTp, produzida aqui na bateria, pela corrente que flui pelo circuito. A gente viu que essa definição aqui é boa por uma questão dimensional, né? A gente vê que quando a gente multiplica volts por ampere, tensão por corrente, o resultado é joule por segundo, que é exatamente a unidade de potência, né, que a gente chama de watts, tá? Vou aceitar quem está chamando aqui. Então, a gente viu na aula passada, a gente define a potência dissipada no resistor por essa regra, né? Você pega a tensão que tem aí nos terminais desse teu resistor, né? Multiplica pela corrente que está passando por ele, isso dá para você a potência dissipada ali, né? A potência produzida naquele resistor, tá? E aí a gente viu também na aula passada que se a gente misturar essa definição de potência aqui com aquela primeira lei de Ohm, que a gente já conheceu há um tempo atrás, a gente pode reescrever essa fórmula da potência usando outras variáveis, né? Aqui a gente está usando a tensão e a corrente, por definição, mas a gente pode manipular esse produto aqui usando a primeira lei de Ohm, de modo que eu possa escrever a potência em função da resistência e da corrente, por exemplo. Tá? Então, essa expressão que está aqui é a mesma que está aqui. Ó. Tá? P igual a V vezes I é equivalente a P igual a R vezes I ao quadrado. Elas significam a mesma coisa. O que foi feito aqui é só você embutir a primeira lei nessa definição, você chega nesse resultado. Da mesma forma, você pode escrever a potência em função do tensão, né, da tensão produzida na bateria e da resistência do teu resistor. Tá bom? Então, a gente pode escrever de três formas a potência dissipada. Cada uma delas vai ser mais conveniente a depender do problema que você está resolvendo. Tá? Então, a gente vai ver na aula de hoje aí, pelo menos o uso dessas duas formas. Dessa forma e dessa aqui. Ok? Na aula passada a gente discutiu esse exemplo, né? Você tem aqui um circuito onde você pode ligar o circuito de duas maneiras, ou você liga essa chave no ponto A ou liga no ponto B, e daí, a depender do lugar onde você liga a chave no ponto A ou no ponto B, a lâmpada 1 aqui, ela brilha com mais ou menos intensidade, né? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada, a gente discutiu esse exemplo, e aí, no final da aula, eu deixei esse exercício aqui para a gente pensar um pouco nele, né?
e hoje a gente discutir ele com mais detalhe. Então, a gente vai começar aí por esse exemplo, tá? Então, é um exemplo bem com a cara do Enem mesmo, é um exemplo, é uma questão do Enem de 2010, tá bom? Ele tem a cara do Enem porque é aquele problema que tem geralmente uma tabela, né, um gráfico, meio difícil de interpretar, né, você precisa de você tem muitas informações a respeito do problema, mas a parte operacional mesmo, né, a matemática, é bem simples, né, bem fácil. Tá? Então, isso é uma característica muito comum aí do Enem, né? É uma prova muito mais interpretativa, propriamente, do que operacional, né, de botar a mão na massa e fazer conta, tá bom? Então, o exemplo é o seguinte, ó, o exercício é o seguinte, ele diz o seguinte, né? Observe a tabela seguinte, que é essa aqui, tá? Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instrução fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Não poderia ser um chuveiro, mas aí está se referindo a uma torneira. Considerando o modelo de maior potência da versão 220, da torneira Suprema, foi inadvertidamente conectada a uma rede de tensão de 127 e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua potência máxima, sua máxima potência, qual é o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Então, é o seguinte, a gente tem aqui as informações sobre a torneira, né? Existem dois tipos. Você tem uma torneira que é própria para ser ligada na tensão de 127 volts, e você tem uma torneira que é própria para ser ligada na tensão de 220 volts, tá bom? Para cada uma desses dois tipos, você tem ainda dois subtipos. Você tem uma torneira mais fraca e uma torneira mais forte. Tá? Então, por isso que esse quadro aqui ele tem 4 colunas, né? Para cada uma dessas versões aqui, ó, 127 e 220, você tem duas possibilidades, uma mais forte, uma mais forte aqui à direita, né? E uma mais fraca aqui à esquerda, tá? E além disso, para cada um desses 4 tipos aqui, né? Você ainda pode ligar esse equipamento de 3 maneiras diferentes. Ou você deixa ele desligado, é como se o chuveiro ele tivesse, né, com a resistência desligada, né? E aí você tá com a água gelada caindo ali, tá? E aí você tem dois níveis de água quente, né? 2 níveis de potência para esquentar a água, tá? Isso vale para cada uma das 4. Então, o que esse exercício diz para a gente é que a gente vai pegar uma torneira daquele tipo que deve ser ligada em 220 volts. Então, a gente está nessa região aqui mais clara do gráfico, né? E aí você vai pegar a torneira mais forte ligada na potência máxima, né? Ou seja, eu vou estar olhando para esse número aqui, ó, 5.500 watts, tá bom? Então, significa que a minha torneira ela produz uma potência de 5.500 watts se tiver ligado na tensão de 220 volts, tá bom? Aí, se você pega essa torneira e liga ela inadvertidamente numa tensão de 127, né? Ou seja, você liga de forma errada, né? Porque a torneira ela é construída, ela é projetada para estar ligada em 220. Então, se você liga ela em 127, o que vai acontecer é que você vai alterar o valor da potência que ela vai produzir. Não vai ser 5.500 watts. Então, o que se pede nesse problema é para a gente justamente calcular qual é o valor da potência que ela vai produzir se eu ligar em 127, ao invés de ligar em 220. Tá bom? Então, para a gente resolver esse problema, a gente tem que dividir ele em duas partes. Né? Primeiro, eu preciso saber qual que é a resistência desse equipamento, né? Porque a resistência é uma propriedade do equipamento, não depende de onde ele está ligado, tá? Então, se eu ligo ele em 220 ou se eu ligo ele em 127, a resistência do equipamento é a mesma, não muda, tá? Então, o que a gente pode fazer nesse problema é descobrir quanto vale essa resistência e, a partir daí, poder calcular a potência dissipada quando eu ligo em 127, né? A gente vai usar essa regra aqui. Tá? Essa regra. Se eu sei quanto é a tensão que está ligado e eu sei quanto que é a resistência, eu posso calcular a potência, tá? Mas para eu calcular a potência, primeiro eu preciso saber quanto que vale, né, essa resistência aí. Então, por isso que o problema ele é dividido em duas partes. A primeira parte para a gente achar
da resistência, e a segunda parte é para a gente calcular a potência especificamente, tá bom? E aí, como é que eu posso descobrir o valor dessa resistência, né? Da resistência própria da torneira? Eu uso também essa expressão, mas usando as informações que estão aqui na tabela. Eu sei que se eu ligar a minha torneira em 220 volts, né, se esse V aqui vale 220, a potência produzida pela minha torneira vai ser de 5.500. O valor do P é 5.500. Então, através dessa regra, eu posso determinar o valor dessa resistência. É só substituir os valores, né? Onde tem P, eu boto aqui, ó, 5.500. Onde tem V, eu boto 220. E com isso eu descubro quanto que vale a resistência dessa torneira. Eu passo o R para o outro lado multiplicando, né? O 5.500 passa dividindo. Daí eleva o quadrado, 220 ao quadrado sobre 5.500. Você faz na calculadora e você encontra esse valor aqui. 8,8 ohms. Tá bom? Então, essa é a resistência do teu equipamento, que não depende de onde você liga ele. A resistência é a propriedade do próprio equipamento. Tá bom? Então, se você pegar esse equipamento e ligar erradamente, né, numa tensão de 127 volts, aí o valor da potência produzida, logicamente, vai ser diferente de 5.500. Tá? Quanto que vai dar essa potência? É só fazer a continha, 127 ao quadrado, dividido pela resistência, que é 8,8, e aí você encontra o valor aproximado aí de 1.830 watts. Tá? Então, a resposta aqui é a letra A. Tá? Você vê que a potência produzida pelo equipamento é bem menor, né? Ele é projetado para ser ligado numa tensão de 220. Se você liga ele numa tensão menor, logicamente que a potência que ele vai produzir vai ser uma potência menor, né? Porque a resistência dele é alta para essa tensão. Tá certo? Então, toda vez que você tem um equipamento aí, que ele é projetado para estar ligado em 220, quando você liga ele em 127, parece que ele não funciona bem, né? Parece que ele está quebrado, alguma coisa assim. Isso porque a potência dissipada depende da resistência e da tensão, né? Então, se você diminuir muito a tensão, essa potência ela vai ser diminuída. Tá bom? E o contrário é o seguinte, imagina que você tem um equipamento que é projetado para estar ligado em 127, e ao invés de você ligar ele em 127, você liga em 220 volts. O que vai acontecer é que a potência que esse equipamento vai produzir é uma potência muito alta. Né? Então, ele vai esquentar muito. E isso pode ser perigoso, né? Dependendo do equipamento que você está usando aí. Tá? Então, quando você liga um equipamento que é próprio para estar conectado em 220 volts, você liga numa tensão menor, isso não é nenhum problema, isso não vai causar nenhum problema. Só o equipamento não vai funcionar tão bem. Né? Mas o contrário é preciso evitar, né? Se o equipamento ele é feito para estar ligado em 127 e você liga ele em 220, então é perigoso, né? Porque o efeito Joule ele é potencializado. A produção de potência, né, a transformação de energia elétrica em calor é mais intensa. Tá? Então, o equipamento esquenta muito e isso pode ser perigoso. Tá? Então, nunca liguem aí um equipamento que é produzido para 220 numa tensão de 127. Isso pode dar problema, tá certo? Então, você vê que esse exercício aqui é um exercício bem a cara do Enem, né? Você tem muita informação aqui no enunciado, uma tabela pode ser até um pouco difícil de interpretar, né? Porque tem muita informação, mas a parte operacional mesmo, a conta, são duas linhazinhas que a gente faz aqui de conta, bem simples, né? As questões do Enem são quase sempre dessa forma. Tem uma outra questão aqui que é de 2018, essa é a questão 112 de 2018, do Caderno Azul, né? Então, Caderno Azul, Caderno 7, azul. Então, é o seguinte, é uma questão também com um perfil aí bem de Enem, né? Onde a gente traz uma contextualização, tá? E, de novo, a parte operacional é bem simples, é bem fácil. Então, o que diz aqui o enunciado da questão? Ó, muitos smartphones e tablets não precisam mais de tecla, aquelas teclas físicas, né, que eu falo. Uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela.
Inicialmente, essa é proporcionada por meio das telas resistivas, né, formada basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Tá? Então, a gente tem aqui um circuito. Esse circuito aqui, né, ele representa o que acontece na prática, na tela, né? E a gente pode fechar o circuito por meio do toque, né, em dois pontos, ou no ponto A ou no ponto B. Tá? Então, essas duas chaves aqui, elas podem ser fechadas aqui em cima ou aqui embaixo. Tá bom? E aí o enunciado pede para a gente determinar qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Então, eu vou fechar o meu circuito aqui em cima. Tá? Quando eu fecho o circuito aqui em cima e deixo essa chave daqui de baixo aberta, né? O que acontece é que essa parte aqui do meu circuito, da minha figura, não vai participar, né, do fenômeno aí da corrente, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui, a gente pode olhar aqui nessa imagem que está um pouco maior, né? Que a gente vai ter o seguinte, ó, esses dois resistores daqui de cima, eles estão conectados em paralelo, né? Você vê o seguinte, ó, você tem uma bateria aqui, o polo positivo está em cima, o polo negativo está embaixo. Então, a corrente vai sair daqui, do polo positivo, vai percorrer o circuito, e aí, quando essa corrente chega nesse nó, nessa primeira bifurcação aqui, essa corrente ela se divide, né? Então, uma parte vem para esse resistor, de 4 kΩ, e a outra parte vai para o outro resistor, também de 4 kΩ, tá bom? E aí, como essa chave vai estar ligada aqui no ponto A, então essa parte da corrente que vem para esse resistor aqui mais afastado, essa parte da corrente retorna, né, pelo fio, e encontra aquela outra parte da corrente que foi para essa primeira resistência mais perto. E aí, depois que essas duas correntes se encontram, elas voltam a valer aquele valor que ela tinha inicialmente, né, quando saiu da bateria. E aí essa corrente passa pelo terceiro resistor e retorna para a bateria aqui pelo ponto negativo, né, pelo polo negativo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer nesse problema é determinar a resistência equivalente do circuito como um todo. Tá? Então, a gente precisa dividir esse problema em duas partes também, né? Primeiro, a gente vai calcular uma resistência equivalente de uma associação em paralelo, que é entre esses dois resistores aqui. E aí, uma vez que a gente tem essa resistência equivalente, observa pela figura que ela está em série com o terceiro resistor, né, que é esse. Tá? Então, a gente vai fazer duas continhas. Primeiro, achar a resistência equivalente entre essa associação aqui, em paralelo, né? E depois calcular uma segunda resistência equivalente, que vai ser em série, entre o resultado aqui e esse resistor que está aqui embaixo. Tá bom? Então, a primeira conta é essa, né? Está aqui em azul. Você tem que a resistência equivalente, o inverso dela, é a soma dos inversos das resistências que estão associadas em paralelo. Tá? Quando a associação é em paralelo, é essa a regra que a gente usa. Então, como as resistências são iguais, né? Então, 1 sobre R mais 1 sobre R é a mesma coisa que 2 sobre R. Então, se esse R aqui vale 4 kΩ, que é o que está dado aqui na figura, então 1 sobre a resistência equivalente é 2 sobre 4. Aí você simplifica por 2, em cima e embaixo, né? Então dá 1 sobre 2. Tá? Então significa que essa resistência equivalente aqui vale 2, né? 2 kΩ. Tá? Toda vez que você tem resistores iguais, associados em paralelo, a resistência equivalente é a metade desse valor. Quando são dois resistores, né? Se fossem 3, aí a resistência equivalente seria esse número dividido por 3. Né? Se fosse 4, dividido por 4, e assim sucessivamente. Tá? Então, quando você tem resistências iguais, associadas em paralelo, a conta fica mais fácil, né? É só pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores que estão associados.
Tá? Então, aqui como a resistência é 4, a resistência equivalente vai ser 2. Tá bom? Então, essa resistência equivalente aqui, que vale 2, está associada em série com essa outra resistência que vale 4. Tá? Então, a regra para obter a resistência equivalente quando a associação é em série é só somar, né? Então, você pega um resistor, soma com o outro, e isso dá para você a resistência equivalente. Tá? Então, a resistência equivalente aqui, a final, né, a total do circuito, vai ser a resistência equivalente 1, mais essa outra aqui de 4 ohms, 4 quiloohms. Né? Então, como essa R1 aqui vale 2, mais 4 dá 6, né? Então, essa é a resistência equivalente total do circuito aqui. Então, 6 quiloohms. Então, se a gente for olhar lá as opções, a letra C, gabarito é letra C. Tá certo? Então, mais uma vez, o que a gente vê nessa questão? Uma questão que tem a parte da conta, né? A parte operacional muito simples. De novo, você resolve o problema com duas linhazinhas de conta, né? Duas contas simples, tá? E aí você tem um texto aqui. Nesse caso, não é um texto muito interpretativo, né? Mas mais de contextualização, né? Para mostrar a aplicabilidade do que está acontecendo aí, tá? Isso também é bem comum do Enem. Tá? Então, ó, nessa primeira questão que a gente viu aqui em cima, a gente usou essa regra, né, do cálculo da potência para resolver o problema. A gente tem agora aqui um segundo exercício sobre potência, onde a gente vai usar uma outra regra. Tá? Então, vamos olhar essa questão aqui. Também do Enem, de 2018, tá? Diz o seguinte, ó, é uma questão que também traz uma contextualização aí, uma tabela, né? Então, a questão diz o seguinte, alguns peixes, né, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Tá? Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes, né, e uma voltagem de 600 volts. Tá? O quadro apresenta a potência aproximada de alguns equipamentos elétricos. Tá? Então, por exemplo, exaustor, computador, churrasqueira, secador. Tá? O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é qual? Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui é determinar qual que é a potência produzida por esse peixe e comparar com esses equipamentos aqui, né? Então, calcular a potência produzida por esse peixe é muito fácil, porque olha aqui, ó, a corrente que ele produz é dada, é de 2 amperes, e a tensão que ele produz também é dada, é de 600 volts. Né? Então, a gente vai simplesmente usar essa regra do cálculo da potência, e aí você vê que agora essa regra escrita dessa forma é mais adequada, né? Porque ele deu para a gente o valor da tensão e deu para a gente o valor da corrente. Então, é mais prático usar essa regra aqui para calcular a potência produzida pelo peixe. Tá certo? Então, quanto que é a potência produzida por esse peixe? Ó, a tensão é 600 volts. A corrente é 2 amperes. Então, 600 vezes 2 dá 1.200, né? Então, essa aqui é a potência aproximada, dissipada ou produzida aí pelo peixe, né? Pela enguia. Tá bom? Então, se eu comparar lá na minha tabela, eu vou ver que a churrasqueira elétrica é aquele equipamento que produz essa potência aí, de 1.200 watts, tá bom? Então, a resposta é a letra B, né? Que diz que o equipamento que produz a mesma potência que o peixe é a churrasqueira elétrica, tá? Então, de novo, você vê que as questões do Enem, né? Elas são sempre assim, né? Ela tem um texto, uma contextualização, uma interpretação, né? Uma comparação com uma tabela, e a parte operacional é sempre muito fácil, muito simples. Então, se você conhece as regras básicas aí do conteúdo, né? O resto da dificuldade da questão está na leitura, na interpretação. Né? Por isso que é importante vocês estarem lendo, né? A leitura, seja ela qual for, né? Em qualquer área, contribui bastante, inclusive nas questões da área de exata.
de física, matemática. Na química eu não sei se tem como, né, fazer muita contextualização desse tipo. Mas na matemática e na física, isso é muito possível, né? Então a leitura é um hábito importante, inclusive para você que está se preparando aí para as provas das áreas de exatas, né, no Enem. Tá? Aqui embaixo, nesse slide, a gente tem ainda aquilo que eu já tinha dito antes, né? Você pode reescrever essa fórmula da potência usando a resistência e a corrente, né? Ou então você pode usar a fórmula da potência em termos da tensão e da resistência. E você usa cada um desses três casos de acordo com a sua necessidade do problema que você está resolvendo. Tá bom? Tem ainda um exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o exercício que está na primeira, pelo menos aqui para mim apareceu como a primeira questão desse questionário que eu coloquei na plataforma, tá? É o questionário 2, não é o primeiro não, é o 2, tá? Porque o primeiro questionário, ele cobra mais o assunto que a gente viu no início do módulo, da aula 1, 2 e 3, por ali. E esse segundo questionário cobra mais a parte do final do módulo. Tá? Então, aqui a gente tem um problema que a gente vai discutir uns assuntos que eu ainda não falei com vocês, né? Por isso que eu quero mostrar esse exercício aqui. Tá? Então, é o seguinte, ó, você tem um circuito esquematizado a seguir, né? F1, F2 e F3 são fusíveis, né, para 20 amperes. Então, vou explicar o que é um fusível. Tá? R1 e R2 são resistores, né? E S é uma chave. Esses elementos estão associados a uma bateria que fornece uma diferença de potencial igual a 100 volts entre os pontos P e Q. Então, entre o ponto P e o ponto Q, você tem 100 volts aqui, ó, produzido pela bateria. Então, você vai ter uma corrente elétrica fluindo aí, né? Então, fecha-se a chave em S, fechando-se a chave em S, os pontos X e Y são ligados em curto-circuito. Nesta situação, pode-se afirmar aqui. Tá? Então, é o seguinte, ó, aqui ele quer saber se esses fusíveis aqui eles vão ser acionados ou não, né, quando eu ligo essa chave S. Tá? Então, o que é um fusível? Um fusível é um equipamento que ele tem a função de arrebentar, né, de estourar, vamos dizer assim, se a corrente que está passando pelo teu circuito atinge um certo valor limite. Tá? Então, para esses fusíveis aqui, o F1, o F2 e o F3, esse valor limite é o valor de 20 amperes. Tá? Então, se a corrente que estiver passando, por exemplo, por esse fio aqui, atingir o valor de 20 amperes, o que vai acontecer é que esse fusível F1 aqui ele vai arrebentar. E aí o circuito para de funcionar. Tá? Então, o fusível é uma espécie de equipamento de segurança. É como se fosse o disjuntor do chuveiro, né? De vez em quando desarma, né? Então, o disjuntor é um fusível reversível, né? Você pode ficar usando várias vezes. Tá? Mas tem fusível que é irreversível. Uma vez que ele é acionado, você precisa trocar, porque aquele ali deixa de ter utilidade. Tá? Então, isso é um fusível. Um fusível é um equipamento que ele tem a função de arrebentar, né, de cancelar a corrente que está passando ali, se for atingindo o valor limite aí, que nesse caso desse exemplo é de 20 amperes. Tá? Então, se eu ligo a chave S nesse ponto Y, o que vai acontecer é que esse fio aqui, como ele não tem resistência nenhuma, então ele vai estar em curto-circuito. A gente até já discutiu isso algumas aulas atrás, né? Então, quando o circuito está em curto-circuito, toda a corrente que sai da bateria vai passar por aqui. Né? Você não vai ter nenhuma corrente passando pelo R1 e pelo R2. Tá? Toda a corrente do teu circuito vai passar por esse fio em curto-circuito aqui. Tá? Então, isso significa que quando você liga essa chave no ponto Y, não tem nenhuma corrente passando aqui por R1 e não tem nenhuma corrente aqui passando por R2. Tá? Então, consequentemente, esses fusíveis F2 e F3, eles não vão ser acionados, né? Eles só seriam acionados se passasse corrente aqui por esse fio e por esse. Tá? Então, quando você liga a chave no ponto Y, toda a corrente do teu circuito vai preferir, né, seguir esse caminho aqui, o caminho sem resistência,
Então, você não tem nenhuma corrente passando por esses resistores, logo, esses fusíveis aqui, o F2 e o F3, eles não vão ser acionados de forma alguma, tá? Eles só poderiam ser acionados se você deixar essa chave aberta, né? E aí a corrente que sai aqui da bateria e percorre o circuito, elas precisam obrigatoriamente passar, né, por essas resistências, tá? E aí, se a corrente que passar por R1 e a corrente que passar por R2 passar do valor de 20 amperes, então o fusível F2 e F3 podem ser acionados, tá certo? Então, eu vou deixar essa dica aí. Na hora que vocês forem resolver esse problema, vocês já sabem o que é um fusível, né, para que ele serve e como é que funciona o curto-circuito aí, um circuito desse tipo. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Já é de mecânica, não é assunto nosso. Isso aqui a gente viu também. Tá. Então é isso, né? Por hoje a gente encerra aqui. Eu vou colocar a lista de presença aí para vocês, tá? Só um minuto. Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí do conteúdo da aula de hoje ou da lista, das listas, né, que estão na plataforma. É essa aqui ou é a outra? Não, não precisa fazer a lista, não. Mas se quiser fazer para treinar aí para o Enem, já que isso cai no Enem, né? Pode fazer também, tá? Vai valer a nota que vocês tirarem no trabalho da semana acadêmica. Boa semana para você também, abraço. Até semana que vem, terça-feira, a gente está aí de novo. Nada.